Mesma coisa, ó, sem o plano. Então esse aí é um escriturário 2. A data de admissão dele é junho de 99, então podem perceber que ele tem bastante tempo de casa, né? Então ele tem bastante tempo lá na prefeitura. Então a gente vai fazer a continha como quanto que vai dar. Então o salário dele hoje, para carga horária de 8 horas, é R$ 1.456,15, que é o base municipal. Protocolado, vigente pela lei municipal lá do plano de cargos, já com o 2% do ano passado, né? Que foi a data base. Então é R$ 1.456,15. E a gratificação de biênio desse exemplo é de 33%, porque ele está todo esse tempo de 99 para cá, ele acumulou na sua jornada dentro da prefeitura 33% de biênio. Então hoje ele ganha um salário de R$ 1.936,68. É a somatória do 1.456, que é o base, mais o 480,53, que é o referencial dele, biênio 33%. Então dá 1.936,68. E agora com o plano, professor Léo? Isso, então já que você vai mudar lá pra gente ver com o plano. Então lá, com o plano de cargos, escriturário 2, né? Continua ali a referência dele 200 horas, que é 8 horas semanais, 8 horas diárias que ele trabalha, né? Então, junho de 99. Então ele tinha 33% de biênio. Então ele vai lá na tabela, vai olhar lá onde está o 33% e ele vai ter ali o salário base dele agora de R$ 2.461,92. Só para ele ver ali. Então, hoje é 1936,68, ele vai lá no 33% na coluna biênio, lá no finalzinho da tabela, última biênio, coluna. 33%. 33% dá lá na coluna A, no nível 12. Então, por isso que foi feito, por isso que ele vai ganhar 2.491,62. Porque 33% é referência na coluna referência A, nível 12, 2.491,62. A coluna B, C e D é só por progressão horizontal, como a gente já falou. Lembrando que o biênio ele não desaparece, ele desaparece o nome da folha, mas ele vai continuar. Porque se a gente for ver lá a progressão lá, vamos pegar ali bem no nível 1, o nível 1 dessa tabela. O nível 1 dessa tabela, na referência A, ele é 1.800, que já é o ganho que ele vai ter de 1.400, que é o base dele hoje, ele sobe para 1.800. Então quem entrar na prefeitura hoje como escriturário 2, carga horária 8 horas, vai para R$ 1.800. Ele sai de 1.400 e vai para 1.800. Ele virou um técnico administrativo. Então já é o start dele, 1.800. Se a gente fizer uma continha básica, 3% em cima de 1.800 é 1.854. 3% em cima de 1.854 é 1.909. 3% em cima de 1.909 é 1.966, que daí vai baixando para os níveis 4, 5 e 6. Por isso que o biênio ele não morreu, ele continua acontecendo, mas em cima agora do nosso salário novo. Então ele computa tudo, né? No nosso salário pela folha hoje, ele só vai lá no base pequenininho, que é o 1.115, que é o 1.456. Ele não soma o biênio, ele não soma nada que tem ali que está somando, né? Ele não soma nem o próprio valor do biênio e nem o próprio valor ali que tem secundário. Que daí vem carga horária, vem tudo. Então hoje a gente tem uma perca salarial em relação a esses valores, mas com o plano ali, esse valor vai estar embutido, então ele vai somar agora 3% em cima de 1.800, que dá um pouquinho mais, ao invés de somar em cima de 1.456, que é o que ele tem hoje, tá? Então o biênio ele não morreu, ele deixou de existir. E daí assim, a database, ela vai continuar todos os anos, e o que vai acontecer na database? Em maio, garantido agora, no plano de cargos, como a gente já comentou hoje, vai ser reajustado esses valores, conforme o que a gente conseguir negociar com o executivo, com a prefeitura. Então não vai ser para sempre que a gente vai receber esses valores que estão mostrados na tabela, porque todo ano, além de tudo, vai ter a database. Nesse caso que a gente colocou o comparativo aqui com o escriturário 2, né, com o plano de cargos vai passar para técnico administrativo 1, com o plano de cargos ele vai ter, né, sempre lembrando, não é todos os escriturários, é a questão da referência de biênio. Então, esse servidor aqui, né, que a gente pegou como comparativo, esse escriturário, 33% de biênio, saindo lá do 1.456, que é o base hoje, né, mais o seu 480 ali, que daria 1936, e dentro da tabela, na referência 33, que daria o 2.461, ele vai ter um reajuste com o plano de cargos de R$ 554,94, que vai dar uma porcentagem de reajuste, Jackson, de quanto? De
27%. Nenhuma database na história vai dar um reajuste deu desse. um reajuste desse, né, Luiz? Não dá. Então ia precisar de 6 anos para chegar num reajuste desse. Então é aquilo que a gente fala, o plano de cargos, ele é excelente para umas categorias, para outras categorias ele é bom, mas assim, é o pontapé inicial. Para umas categorias ficou bom, que nem um reajuste desse de R$554 é um reajuste excelente. Então, para esse servidor, né, para esse servidor que a gente pegou como exemplo, o plano de cargos é excelente. Ele teve 27% de reajuste dentro do seu salário. Então, quanto mais biênio tiver, mais ele vai ter o reajuste na porcentagem maior dentro do plano de cargos. É importante colocar que assim, mas por que um tem R$100 aumento e eu tenho R$500 aumento dentro da mesma categoria? A diferença vai ser a questão do biênio que você tem ali da referência. Isso aí. Então, de fato mesmo, a proposta de planos de cargos, gente, isso não é só em Ponta Grossa, isso não é só na prefeitura de agora. Isso em todas as prefeituras, em todos os locais que tem plano de cargos, é justamente fortalecer ali e valorizar aquele profissional que está mais tempo também exercendo a profissão, tá? Então, é lógico que é importante, e isso a gente vai buscar sempre, como eu falei para vocês ontem, a gente vai buscar sempre que o base inicial lá em cima, ele seja sempre melhor, que daí vai reajustar toda a tabela como um todo e todo mundo ganha. Mas quem está há mais tempo na instituição, ele vai ser privilegiado porque de fato mesmo a carreira dele lá dentro já é maior, já é de tempo de casa. Então ele acaba privilegiando. Nós não estamos falando que quem acabou de entrar não merece. Merece sim, mas isso é uma outra luta que a gente vai ter que ter para reajustar lá na frente, com a database principalmente, os valores iniciais. E daí, tanto que vai entrar quanto que está há mais tempo também vão ganhar, e vão ganhar bem ali pela questão de progressões que vão existir, né? Hoje a gente tem o problema de que não consegue nem progredir. A gente só vai por meio do database e tem todos esses a necessidade de fazer essas somatórias no salário. Mas agora a gente vai ter como progredir para o lado seguinte da casinha ali na proposta do plano, tá? Então isso é uma coisa bem pontual. Vamos lá para outro exemplo então agora, já só uma coisa, a gente estava falando do técnico administrativo aqui, então esse técnico administrativo ali, o escriturário, vai ficar no técnico administrativo 1. Dentro desse grupo dos técnicos administrativos ali, que vai ficar o técnico administrativo 1, 2 e o 3. Então, tem valores diferentes na questão salarial. Por isso que eu fui reenquadrado no 1, que é 1.800, né, inicial, para 8 horas, né? No técnico administrativo 2 é 2 e no técnico administrativo 3 é 2.200. Isso, então tem essa para 8 horas. Então, tem essa diferença de salarial, por isso que mas por que eu fiquei no 1? É questão salarial mesmo. Então, dentro desses 3 técnicos administrativos, então 1, o 2 e o 3. Hoje eu fui reenquadrado no 1, então eu sou escriturário 2, eu tô no 1. Além da evolução, que eu vou poder fazer a evolução na horizontal, chegando do A até o D lá, né, no final da minha carreira com o plano de cargos, eu tenho a evolução, eu tenho ali o nível de biênio, que automaticamente, eu estando, né, trabalhando, estando na folha, eu automaticamente a cada 2 anos vou ter meus 3% de biênio e a horizontal, como eu falei, 5% ali cada vez que eu sair, né, de uma coluna para outra, do A para o B, do B para o C. E dentro do técnico administrativo, eu vou poder sair também do técnico administrativo 1, passar desde que tenha, né, vaga, desde que o município propicia essa condição de um teste seletivo, uma avaliação, eu vou poder sair do 1, chegar no 2 e poder chegar até o 3. Não é? Desta maneira, então, no técnico administrativo ele vai ficar um pouquinho diferente, né, Luiz? Isso mesmo, mas é uma questão bem pontual e assim, importante dizer também é que para as pessoas poderem se encontrar, vão ter que ler lá o plano, ver qual é a sua função hoje e ver dentro do plano aonde que se enquadra, se é no 1, no 2 ou no 3, tá? Então isso é bem importante perceber, porque às vezes acaba se confundindo de tabela. Já vai na primeira tabela lá e tenta se reenquadrar, mas tem que ver qual é a sua função hoje, que executa, se é escriturário, se é fiscal de abate, se é, enfim, e ver em qual dessas 3 categorias você está enquadrado, se é no técnico administrativo 1, no 2 ou no 3. Isso tem na disposição do plano de cargos geral, então está disponível lá e o Jackson já colocou ali para nós o link para ter acesso aos planos. Então vai ali no link que nós disponibilizamos, baixa o plano que você tem interesse em ver, é importante baixar o do geral e também da sua categoria ali, se não tiver no geral, para que você possa comparar um e o outro, tá? Então essa é a diferença principal que a gente tem que perceber para esses tipos de categorias
categorias de empregos que estão separados, beleza?